O capítulo 12 de Sensei Life finalmente lançou e adivinham, pessoal? Ele é uma bosta! Brincadeiras à parte, finalmente lançou, depois de 1 trilhão de anos, um capítulo novo de Sensei Life. E cara, eu vou ser muito sincero com vocês. Uma coisa que eu admiro bastante em Sensei Life e que eu admiro bastante no criador de Sensei Life é que, mano, ele consegue deixar os capítulos bastante interessantes, apenas não ser um capítulo de passagem, e ao mesmo tempo faz você ficar bastante hypado pro próximo capítulo. Então bora pro vídeo, vamos começar. O capítulo ele começa com um flashback de 2 anos atrás, que conta a história de como o Caleb conheceu o Diego, que é esse personagem aqui que tá doido pra comer o cu do Caleb. Vocês vão descobrir depois que ele tem um pouco de motivo, tá? O capítulo começa com os dois personagens, o Diego e o Chris, que é um outro parceiro bastante amigo do Diego, conversando. Tipo, os dois, eles trabalhavam pra gangue do Maicon, que é esse outro filho da puta aqui, tá ligado? A gangue dele na época já tava indo em declínio, sabe? A mercadoria dele não tava indo muito bem e ele já tava perdendo bastante territórios. Então eles precisavam aumentar as vendas, tá ligado? Como os dois, o Chris e o Diego, trabalhavam sozinhos, eles decidiram colocar o Caleb no meio, tá ligado? Tinha o Caleb só sendo colocado no meio do bagulho, tá ligado? Tipo, o Diego não gostou muito da ideia, porque, cara, o Diego e o Chris já estavam num esquema próprio. Explicando, como eu falei, o Maicon já tava em declínio, ele já tava caindo aos pedaços, a gangue dele já tava se despedaçando. E muita galera já tava se revoltando com isso, até mesmo traindo ele. E uma dessas pessoas é o Diogo e o Chris. Só que eles não traíram pra ganhar mais poder ou algo do tipo. O que eles fizeram? Eles aumentaram o número de mercadorias sem o aviso do Maicon e estão vendendo essa parte um pouquinho maior pra pegar um pouco desse lucro, tá ligado? Ou seja, eles estão ganhando um pouco de dinheiro acima do Maicon sem ele saber, podemos dizer. Eles ficaram meio bolados, só que a coisa que fez eles acabarem gostando do Caleb é por conta de uma das traições, que foi o Rafael, que é esse velhote aqui, tá ligado? O velhote, ele acabou traindo o Chris e o Diogo apenas pra ficar com a mercadoria, mas só que o Caleb foi lá e ajudou eles, tá ligado? O motivo dele ter ajudado, diz ele, que é por conta que os dois pareciam bastante o irmão dele, tá ligado? E por ele ter tido culpa na morte do irmão dele, pá, ele se sentiu numa maneira de retribuir isso, tá ligado? Tipo, graças a isso, meio que os caras vieram um parça, mano. E eles colocaram o Caleb pra envolver nesse esquema deles, tá ligado? De, tipo, enquanto o Maicon tá se fudendo lá, os caras vão lá, tá ligado? Ganhando um pouco de dinheiro que resta. Ah, é o maior papo de amigo, pá. Tanto que até o próprio Diego, que deu o clássico soco inglês pro Caleb. Os dois tinham, tá ligado? E ele deu um pro Caleb. Que entra a parte que torna o Caleb um dos personagens mais filhas da puta desse capítulo. Ele traiu os dois de graça. Sei que eu tô fazendo essa porra muito rápido, mas cara, sério, eu fiquei muito puto com isso. Então, o que o Caleb fez? Eles chegaram na mercadoria assim, aí no local de encontro, e o Caleb não apareceu. Apareceu junto com o próprio Maicon, que encurralou os dois. De jeito, o cara traiu eles e deram a morte do Diego e do Chris. Mas, voltando à luta, porque pra quem não tá ligado, o Diego estava lutando com o Caleb. Ué, Vitor, mas você não disse que o Diego, ele morreu? Bom, graças a isso, graças à morte do Chris, que ele foi o primeiro a ser morto, o Diego acabou despertando o seu tributo. Cara, sem zoeira. Que tributo roubado. Mas antes da gente falar um pouco desse tributo, que quando o Caleb percebeu que ele tem algum tipo de tributo, o cara foi lá e tacou uma pedra no olho dele. E essa era uma cena muito agoniante, mano. E aqui, ó. Aposta quanto que eles vão fazer ou uma referência ao Zoro, ou eles vão fazer uma referência a Berserk. Aposta quanto? Aposta clicando o que é o tributo dele. Tipo, porque o próprio mangá explicou, não tem algo certo a se dizer, tá ligado? Só que o que o corpo dele considera um obstáculo, ele vai superá-lo. Ou seja, ele meio que se adapta a algum tipo de situação.
não só se adapta, mas ele supera a esse obstáculo, tá ligado? Isso mostra quando ele tava levando tiro e ele ficou normal, ou isso mostra como o efeito de overdose do Caleb não funcionou nele. Sério, o Caleb ele só deu sorte, ele só deu muita sorte, porque o Caleb ele aprendeu a não usar só a overdose, ele aprendeu a usar os problemas que a droga sai depois, como por exemplo o enjoo, a dor de cabeça, essas coisas, tá ligado? Mas não tinha como, ele tentou fugir de qualquer jeito, roubou uma moto de um cara e o cara continua correndo atrás dele, mano. Sério, o Diego é muito roubado, velho. De qualquer jeito aparece o Gold. O Noah, velho. Noah aparece e finalmente dá um tiro e acerta o Diego. Mas, tipo, tem uma coisa que eu achei bastante interessante que eu quero comentar. Cara, o Diego, ele tem um tributo que o corpo dele se adapta a qualquer tipo de situação. Não se adapta, mas só que ele quebra uma barreira de obstáculo. Cara, podemos dizer que esse é um dos pouquíssimos tributos que finalmente pode derrotar o tributo do Noah, tá ligado? Que é um tributo que praticamente deixa ele imortal. Disso, depois que ele se adapta a um tiro do Noah, o Noah começa a rir que nem um demente. Sério, não tô zoando. E dizendo que essa não era a verdadeira poder dele. E fim do capítulo 12. Cara, vamos começar aqui algumas teorias, tá ligado? Antes de terminar o vídeo, vamos dar algumas coisas que eu quero falar, tá ligado? Mano, a história do Caleb sendo filho da puta, um tributo completamente roubado e poderoso, e a gente descobrindo que o Noah tem mais de uma personalidade ou algo do tipo. Cara, esse capítulo tá insano. Mano, como eu falei, tá ligado? Que mesmo demorando a lançar um capítulo, sempre vai ter coisas novas no capítulo que lança, tá ligado? E sempre você vai ficar hypado pro próximo capítulo. Sério, mano, que porra é essa que o Noah arrumou, tá ligado? Que é o que mais deixou todo mundo hypado, tá ligado? Isso mostra o passado do Caleb também, entre o Diego. E eu vou ser sincero, eu apoio o Diego mesmo. Eu quero que ele espanque o Caleb, foda-se. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa um like se vocês gostaram da review. Eu queria bastante trazer Sensei Life e eu acho que foi uma maneira boa de trazer. E eu vou deixar o capítulo aqui na descrição ou no comentário fixado se vocês querem ler. E é isso. Falou!